Santa Catarina publica decreto com novas medidas restritivas. Vacinação contra o coronavírus é intensificada no estado. Em Cocal do Sul, Secretaria de Saúde realiza vacinação em sistema de drive-thru. No Brasil, internação de idosos cai 20% após o início da vacinação. A importância da segunda dose para a imunização. A relação das comorbidades com as mortes por Covid-19 em Criciúma. Exucre disponibiliza atendimento online para combater os impactos emocionais da pandemia. No esporte, Tigre empata na estreia da Copa do Brasil e garante vaga na próxima fase da competição. E ainda as notícias que foram destaque nessa semana na nossa região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 19 de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Em Santa Catarina, o governo do estado decretou novas medidas para o enfrentamento à pandemia. As novas regras foram definidas após reunião do COIS, que é o Centro de Operações de Emergências em Saúde, e elas passam a valer a partir desse sábado. As novas regras vão valer até o dia 5 de abril. A partir do novo regramento, fica proibido em todos os níveis de risco o funcionamento de casas noturnas, a realização de shows, espetáculos e eventos sociais, inclusive na modalidade drive-in. Também não podem ocorrer congressos, palestras, seminários, feiras, leilões, exposições e inaugurações. O calendário esportivo da FESPORT também segue proibido em todos os níveis. Já nas praças, parques, praias, balneários e jardins botânicos, está permitida a prática individual de exercício físico, mas está proibida a concentração e permanência de pessoas. O consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos é proibido entre as 6 horas da tarde e as 6 da manhã. Em relação ao transporte coletivo urbano municipal, transporte coletivo intermunicipal e transporte coletivo interestadual, o limite de ocupação fica estabelecido em 50% por veículo. O novo decreto também estabelece o escalonamento do horário de funcionamento de alguns serviços e atividades, com limite de ocupação de 25%. No caso do comércio de rua, excetuando as atividades essenciais, o horário de funcionamento será entre 8 da manhã e 5 da tarde. Shopping centers, centros comerciais e galerias podem funcionar entre as 10 da manhã e as 10 da noite. No caso de restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias e afins, a permissão de funcionamento é das 10 da manhã às 10 da noite, com limite do ingresso de novos clientes só até às 9 da noite. Demais atividades e serviços públicos e privados não essenciais têm permissão de funcionamento das 10 da manhã às 7 da noite. Também poderão funcionar com limite de ocupação de 25% no horário entre 6 da manhã e 10 da noite, academias e centros de treinamento, utilização de piscinas de uso coletivo, clubes sociais e esportivos, parques temáticos, parques aquáticos e zoológicos, cinemas e teatros, circos e museus, igrejas e templos religiosos, lojas de conveniência em postos de combustível, confeitarias, cafeterias, casas de chás, casas de sucos, lanchonetes e supermercados. Além dessas restrições, o novo decreto também estabelece multa de R$ 500 para quem descumprir a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção individual. A medida já era prevista em legislação federal e agora fica regulamentada em Santa Catarina. Em caso de reincidência, esse valor é dobrado. O decreto pode ser conferido no Diário Oficial Eletrônico, no site do Governo do Estado, o www.sc.gov.br. Esse fim de semana vai ser marcado por intensificação na vacinação aqui em Santa Catarina. O Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COIS de Santa Catarina, decidiu em reunião realizada nesta quinta-feira promover uma grande ação de vacinação dos idosos durante esse fim de semana, nos dias 20 e 21 de março.
Para isso, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica enviou nesta sexta-feira mais 73.700 doses da vacina Coronavac às 17 unidades descentralizadas de vigilância epidemiológica das regionais de saúde do estado. As unidades serão responsáveis por encaminhar as doses para os 295 municípios catarinenses. Essas doses são as que chegaram ao estado na última quarta-feira e estavam armazenadas na Central Estadual de Rede de Frio para a aplicação da segunda dose. A outra metade já havia sido encaminhada entre os dias 17 e 18 de março. Mas o COES decidiu distribuir essas vacinas para acelerar a vacinação entre os idosos, que são um público vulnerável e de grande risco em relação à doença. A decisão foi tomada também porque há a previsão de que o estado receba uma nova remessa de doses já nesse fim de semana. Com a nova remessa, em alguns municípios, a imunização pode chegar a ser aplicada em idosos acima dos 75 anos. Em Criciúma, a vacinação é feita mediante agendamento. Quem está no grupo de risco precisa estar cadastrado no site minhavacina.criciúma.sc.gov.br. A partir daí, um agente de saúde do município entra em contato e agenda a aplicação da dose. Em Cocal do Sul, aqui na região, a vacinação dos idosos está sendo realizada em sistema de drive-thru. Confira na reportagem. Em Cocal do Sul, nesta sexta-feira, aconteceu mais uma edição da vacinação de idosos no sistema drive-thru. Ao todo, foram 140 doses entregues pelo governo do estado, aonde foram imunizados idosos com a idade de 76 e 77 anos. Assim como na última semana, foi contemplada toda a faixa etária dos 78 e 79 anos. O município espera também imunizar todos os idosos de 76 a 77 anos, obedecendo o cronograma conforme o protocolo previsto pelo Ministério da Saúde. Neste sábado, segue a vacinação no horário entre 8 da manhã e meio-dia e a faixa etária será dos 74 aos 75 anos. O local escolhido é a Rua Província de Bérgamo, próximo à Polícia Militar, na região central. Pouco mais de um mês depois do início da campanha de vacinação no Brasil, o número de novas internações de idosos com 90 anos ou mais por Covid caiu 20% no país. No mesmo período, houve uma alta de 10% no número geral de hospitalizações pela doença. Depois de pouco mais de um mês do início da campanha de vacinação no Brasil, o número de novas internações por Covid em todas as faixas etárias subiu de 16.700 para mais de 18.300, uma alta de 10%. Mas com a campanha de imunização em todo o país, que teve início em 18 de janeiro, com a vacinação de profissionais de saúde, indígenas e idosos que vivem em instituições de longa permanência ou com mais de 90 anos, as mudanças começam a aparecer. O número de internações de idosos com 90 anos ou mais por Covid caiu em 20% no país, passando de 528 na semana do início da vacinação para 425 na última semana de fevereiro, quando o programa de imunização completava 5 semanas. O levantamento foi publicado a partir de informações das mortes registradas no CIVEP Gripe, do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde. Já entre a população de 30 a 39 anos, no mesmo período, foi registrado o aumento de 50% nas novas internações, que passaram de 1.292 para 1.767. O mesmo banco de dados mostrou na última sexta-feira que a participação da faixa etária de 30 a 50 anos no total de mortes pela Covid-19 aumentou nos últimos 4 meses. Em dezembro, esse grupo representou 20% dos óbitos, mas os dados preliminares de março indicam que o percentual chegou a quase 27%. Os esforços para conter a expansão do coronavírus continuam e a esperança para que tudo se normalize, além da prevenção, é claro, é a vacinação. Mas é preciso atenção, porque alguns imunizantes são administrados em 2 doses. A aprovação dos imunizantes Coronavac, desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e a Covishield da Fiocruz com a Universidade de Oxford AstraZeneca, representou um enorme avanço para conter a pandemia de Covid-19. Aqui no Brasil, milhares de pessoas já foram imunizadas com a primeira dose e agora esperam para receber a segunda dose.
No entanto, em algumas cidades do país, ela ainda não chegou e o atraso da aplicação pode ser preocupante. É preciso seguir a orientação dos fabricantes para garantir o efeito do imunizante contra a Covid-19. Ele deve ser respeitado porque a gente chama de soroconversão, né? É o tempo que o organismo leva para a produção de anticorpos. Se a gente não respeitar, a gente não vai conseguir manter a janela completa e talvez, né, essa produção de anticorpos ela acabe sendo ineficiente. Então, isso faz com que a eficácia da vacina para aquele paciente que não respeitou a dose acabe diminuindo. Sim, a segunda dose a gente chama de dose reforço, né? Então, quando a gente está com a queda da produção de anticorpos, a gente toma mais uma dose e aí reforça a produção desses anticorpos. Então, a gente tem um limiar de anticorpos maior do que só com a primeira dose. Então, a segunda dose ela deve ser tomada, deve ser respeitada para a gente obedecer o que a gente chama de curva sorológica. O Instituto Butantan, que produz a vacina Coronavac, recomenda que a segunda dose do imunizante seja aplicada em um período entre 14 e 28 dias após a primeira dose. Já a vacina AstraZeneca Oxford, que aqui no Brasil será produzida pela Fiocruz, tem um prazo um pouco maior. O período recomendado é de 3 meses. Segundo especialistas, não respeitar esses intervalos pode invalidar o efeito da primeira dose. Além disso, a recomendação é tomar as 2 doses da mesma fabricante. Depende muito de cada organismo, depende do quanto que eu vou demorar. Óbvio, né? Se eu tenho uma vacina que ela deve a segunda dose ser reforçada em 40 dias, eu demorar 1 ano para tomar essa segunda dose, eu devo começar de novo a vacinação. Então, eu tenho que tomar a primeira dose e a segunda dose novamente. Agora, a gente tem que lembrar que se eu demorar todo esse tempo, eu perco e deixo de dar chance de uma outra pessoa tomar. É imprescindível que a pessoa tome bastante cuidado para tomar a mesma vacina, tá? Não que não vá funcionar, ou vá funcionar menos, mas é porque as tecnologias da produção de vacinas elas são diferentes. Por enquanto, apenas a Coronavac e a AstraZeneca Oxford estão autorizadas pela Anvisa para aplicação no país. A agência disse que aguarda o pedido da Janssen para o uso emergencial ou registro definitivo. A empresa conduziu estudos clínicos de fase 3 no país e foi aprovada nos Estados Unidos no mês passado. A Moderna não entregou dados ou fez pedidos de uso no Brasil, mas a agência disse não ver impeditivos para a aprovação da vacina da farmacêutica, que já foi autorizada por agências internacionais que têm os mesmos critérios. Quanto à Sputnik, a Anvisa disse estar aberta para discussão. O Ministério da Saúde autorizou a assinatura de um contrato para a aquisição de 10 milhões de doses do imunizante. E a possível candidata desenvolvida pela farmacêutica indiana Bharat Biotech também não fez um pedido de registro ou uso emergencial. Hoje o que a gente tem é a vacina, a gente precisa diminuir a circulação desse vírus aí na população em geral, e a vacina hoje é o nosso único recurso para fazer com que a gente diminua a circulação desse vírus. Enquanto isso, a gente não vai ter uma população, a grande parcela da população imunizada por já, né? Então as medidas de contenção elas devem ser respeitadas. A seguir, Faculdade de Criciúma realiza atendimento online para combater os impactos emocionais na pandemia. Desde o início da pandemia, nós já sabemos que pessoas com comorbidades estão entre os grupos prioritários e que podem evoluir para casos mais graves da Covid-19. Mas, afinal de contas, o que são essas comorbidades? Nós vamos acompanhar agora na reportagem de Michele Veiga. A pandemia da Covid-19 trouxe consigo a atenção redobrada nos cuidados com a saúde, que ajudam na prevenção e controle da doença. Dos considerados mais simples, a atenção para a higiene pessoal, como lavar as mãos e o uso de máscara em espaços públicos, recomendados a todas as pessoas.
Quando nenhum desses funciona e a contaminação acontece, alguns grupos considerados de risco podem sofrer mais com o agravamento da doença por condições pré-existentes associadas à doença. As autoridades da área de saúde sempre alertam sobre as comorbidades. O diretor técnico da Secretaria de Saúde de Criciúma, Ronald Benedetti, falou conosco sobre o assunto e por que ela chama tanto a atenção. As pessoas têm diferentes reservas funcionais, né? Ou seja, pessoas que precisam, às vezes, que o corpo dê uma resposta rápida, ela tem que estar com a saúde em dia. Aquele paciente que é cardiopata, paciente que é diabético, que tem uma doença imunossupressora, na hora que o corpo necessita de atacar algum organismo que cause um processo inflamatório, ele acaba tendo uma dificuldade para que seja efetivo esse ataque, né? Então as pessoas que têm esses problemas, elas têm que se cuidar um pouquinho mais, porque talvez, né, isso é uma porcentagem, talvez essas pessoas não adquirem nada, uma doença, um coronavírus pode ser só uma gripezinha, porém, em outras pessoas, o coronavírus vai levar a óbito. Então, é essencial que essas pessoas estejam sempre se cuidando, né? Evitando filas, evitando aglomerações, se cuidando, passando álcool com todas aquelas medidas preventivas que todo mundo já sabe. É importante que elas não tenham contato com esse vírus. Claro que o isolamento social e a higienização constante das mãos e superfícies são as principais recomendações feitas por autoridades de saúde para a prevenção de doenças. Pacientes em tratamento com comorbidades devem ter atenção redobrada e continuar seguindo as orientações médicas e investir em bons equipamentos de proteção, como as máscaras. A gente sabe que a máscara não vai proteger 100%. E a máscara, na realidade, não é uma medida protetora pessoal, e sim para que a gente não passe o vírus para frente. Aquele que esteja infectado, que evite de pegar o vírus, né? Que é essa máscara que todo mundo está usando. Essa outra máscara que nós temos, essa que é tipo bico de pato, né? Que é a N95, é uma máscara já mais protetora, né? Ela já é um EPI, que ela filtra o ar. Então, tendo as normas técnicas corretas, seria mais efetivo para essa pessoa. Estar em dia com a sua saúde é fundamental, mas o momento é para deixar as aglomerações de lado. Também tomar os detalhes de quem acha que o vírus é somente uma gripezinha. Ainda estão morrendo mais as pessoas mais idosas, né, com comorbidades. Mas outras pessoas também, com que a gente está observando que pessoas sem comorbidades estão adquirindo doenças e indo para UTI, né? Uma coisa que a gente entende também e que estamos observando é que quando a pessoa tem a síndrome, né, respiratória ali, são sintomas gripais, às vezes ela não dá aquele carinho para aquele sintoma, né? Vai para a rua, corre, vai para a festa, bebe, então, e acaba deixando de lado a sua força total do seu organismo. Porque quando a gente começa a gastar, mesmo eu sendo um atleta, se eu estou trabalhando e correndo o tempo todo e não estou me alimentando, não estou descansando, o meu organismo também está ficando debilitado, né? Então as pessoas têm que ter um pouquinho mais de carinho em relação aos sintomas, né, que o corpo está apresentando para que a gente possa assim atacar um vírus que venha fazer uma síndrome respiratória dessa aí que pode levar a óbito. Sobre a transmissão em crianças, o médico alerta sobre a distribuição do vírus através do contato com elas. Importante dessas crianças que a gente tem que botar em pauta é que a criança ela leva, é um vetor, então ela leva o vírus para cima e para baixo, né? Então, se uma criança está lá e entra na escola e passa para 3, 4, esses 3, 4 vão voltar para casa. E que se volta para casa, geralmente tem vô, tem vó, né? Tem ou um pai ou uma mãe que tem uma comorbidade, e aí sim começa a dar um problema que é infectar essas pessoas, né, que são mais vulneráveis. Investir em bons equipamentos e não achar que tudo que foi falado até agora é só alarde. O vírus está mais forte, mortalizando mais pessoas. Cuide-se, é só o que você pode fazer por si e pelos outros. Em Criciúma, uma iniciativa desenvolvida por uma faculdade visa combater os impactos emocionais causados pela Covid-19. Confira na reportagem.
Além de tudo que vem se falando sobre cuidados com a saúde, uma área que muitos esquecem é a saúde mental. Por isso, o Serviço de Psicologia Aplicada da Exucre, o CEPAI, iniciou o agendamento deste ano para o programa de psicologia Exucre Acolhe, que já está há um ano atendendo pacientes para ajudar nos problemas causados pela pandemia. A procura no começo foi grande, caiu, mas agora com o agravamento da situação as pessoas têm procurado mais ajuda. Então, a gente percebe que essa procura ela aumenta também conforme vai aumentando os casos de Covid e vai aumentando a preocupação da população, né? O medo em relação ao Covid-19, as consequências que ele pode trazer para a sua vida e para a família. Isso, geralmente o medo, a ansiedade são as causas principais dessa procura para o atendimento. Sai o divã, entra o atendimento através da tecnologia. Com tantas notícias em meio da pandemia, as pessoas estão procurando cada vez mais cuidar da sua saúde mental. Alguns que já faziam algum tipo de acompanhamento, já fizeram, aliás, e alguns que é a primeira vez que estão procurando essa ajuda, né? A gente até percebe que a saúde mental nesse período de pandemia, ela está bastante em evidência e as pessoas estão dando também uma atenção maior à saúde mental, a essa qualidade de vida, né, relacionada à saúde mental também. Para agendar uma consulta com um dos profissionais, é necessário preencher um cadastro disponível nas redes sociais da instituição. As vagas serão organizadas conforme a disponibilidade de horário e profissionais. Nós divulgamos nas nossas redes sociais, né, do curso de Psicologia Exucre, no nosso Instagram. Então lá tem o link, porque eles podem estar acessando, preenchendo o cadastro. E a nossa secretária aqui do Serviço de Psicologia Aplicada Exucre, ela entra em contato e faz o agendamento, né, a partir das informações que as pessoas, né, colocaram lá, preencheram. Nós também foi divulgado em algumas redes, né, algumas publicações, e foi colocado também o link desse formulário para as pessoas preencherem. Qualquer coisa também pode entrar em contato direto aqui com a Exucre, 34 31 3700, e solicitar informações. A seguir o esporte, com empate na estreia, o Criciúma avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. A gente volta falando de esporte. Ontem teve estreia do Criciúma na Copa do Brasil. Com empate contra o Marília, o Tigre garantiu vaga na próxima fase da competição. O Criciúma está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Na tarde dessa quinta-feira, o time comandado por Emerson Maria empatou sem gols com o Marília e com a vantagem do empate segue vivo na competição nacional. Além da vaga garantida, embolsou mais R$ 675 mil como premiação da Confederação Brasileira de Futebol. Nosso sentimento aqui é um sentimento de meio que de alívio, dever cumprido, e também consciente que temos que melhorar bastante. Quando é um jogo eliminatório e você consegue o objetivo, lógico, o sabor de vitória. Mas tem convicção que podemos ter um maior crescimento, poderíamos ter vencido até o jogo, nos 90 minutos, né? E ter conseguido uma classificação um pouco mais tranquila. Mas quando isso não acontece, tem que ir na base da aspiração, na base da entrega, e isso não faltou para os atletas durante todo o jogo de hoje. Emerson Maria falou ainda sobre o resultado, já que, apesar do empate garantir vaga na próxima fase, o Tigre podia ter ido mais longe e garantido mais pontos na competição. Eu acho que falta melhorar na tomada de decisão, né? Tivemos uma chance com o Eduardo no segundo tempo, que ele chutou na trave. Tivemos uma também no primeiro tempo, uma bola atravessada, se não me engano, do Matheus. Mas eu penso que nós temos potencial para criar mais, né? E as tomadas de decisões que vem às vezes nos atrapalhando. A gente erra algumas bolas na frente, isso proporciona algumas transições ofensivas para o adversário, alguns contra-ataques, acaba desgastando nossos jogadores, acaba criando uma impressão que você está sendo pressionado, que você está sendo agredido, e nada mais é porque você não deixou de matar o adversário, né? E foi o que aconteceu. Hoje nós deixamos de matar o jogo e acabamos sofrendo até o final. Sou um treinador que me considero já experiente, e às vezes o ajuste da equipe ela vem da defesa para frente, né? Então já mostramos uma equipe mais consistente, não tomamos gols, o adversário só teve uma bola perigosa que foi um cabeceio de uma bola parada, que é um ponto forte nosso também.
E agora na frente a gente está chegando, está tendo posse de bola, está tendo volume de jogo, falta ter um pouco mais de tranquilidade para a gente fazer os gols. Classificado, o Criciúma vai enfrentar a Ponte Preta, que eliminou o Gama na segunda fase da Copa do Brasil. E com a vaga garantida na próxima fase da competição nacional, o Criciúma volta as atenções para o estadual. No domingo, às 4h, a equipe enfrenta o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. No frigir dos ovos, penso que fizemos uma boa partida. E fomos merecedores de sair classificados daqui do jogo de hoje. Agora, quanto a repetir o jogo para o próximo jogo, vamos viajar primeiro, vamos ver a condição física dos atletas, vamos analisar o Figueirense e definir a melhor estratégia para que a gente possa fazer um grande jogo lá em Florianópolis também. E agora vamos conferir as notícias que foram destaque nesta semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, o alerta dos médicos sobre o tempo de resposta imune do organismo ao receber a vacina. Quando você recebe um imunizante, você vai fazer com que todo o seu sistema imune dê uma resposta, que é a produção de anticorpos, produção de células de memória, tudo isso. Isso daqui demora para essa vacina que nós estamos vendo, por exemplo, para o Coronavac, até de 2 a 3 semanas. O Hospital São Donato em Içara realiza ação de conscientização no enfrentamento ao coronavírus. Eu estou formada há 19 anos, sou enfermeira todo esse tempo de UTI, emergência. Nunca imaginei passar por uma situação de tanto desespero das famílias, da procura à emergência do hospital. Então, o que eu queria dizer é: fique em casa, se cuida, para que a gente possa cuidar das pessoas que estão aqui. Terça-feira, Câmara de Criciúma aprova a inserção do município no consórcio para a compra de vacinas. Senhor presidente, solicitando a Casa e a Mesa dispensa dos pareceres do PE 2121, que trata sobre o protocolo de intenções para ingressar no consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos e, posteriormente, a aquisição de vacinas para o município de Criciúma. Em meio ao isolamento social, cresce a venda das decorações de Páscoa. A ordem é criar um espaço aconchegante para o ambiente familiar. É o momento de estar mais junto. E o momento de estar mais junto é um momento especial que você pode estar criando uma decoração de Páscoa maravilhosa para ficar lembrada por muito tempo e na sua memória e na memória da família. Quarta-feira, prefeito de Criciúma decreta lockdown voluntário no Paço Municipal. Estou assinando agora aqui o decreto de lockdown no Paço Municipal. Lembrando só um detalhe: lockdown sem remuneração, não remunerado. Não quer vir trabalhar? Não tem problema. Quer se cuidar? Ótimo. Vai ficar em casa, mas não vai receber salário. É assim mesmo. Deputados estaduais aprovam um novo salário mínimo regional de Santa Catarina. O governador deve sancionar ainda esta semana para que o trabalhador de Santa Catarina possa ter direito aos reajustes feitos nesse piso. E segundo, significa também um reconhecimento dessa capacidade de entendimento entre a classe trabalhadora e empresarial do Estado. Quinta-feira, reunião entre governadores do Sul define ações integradas no enfrentamento ao coronavírus. E nós trabalhamos também com o governo central a questão da demanda por insumos, especialmente insumos de intubação, dos medicamentos, e também do manejo interestadual de eventuais equipamentos que possam ser disponibilizados. CDL de Criciúma realiza ação para entender a demanda dos lojistas e auxiliar o setor em meio à pandemia. A gente está enviando checklists para eles ficarem ligados, isso eu já faço, isso eu não faço, porque o varejo teve que se adaptar a isso, Então a gente tem várias ações que a gente tem que tomar e tem que resolver para fazer isso funcionar, Meios de pagamento online, entrega delivery, comodidades para o cliente. O Informe Região vai ficando por aqui. Siga acompanhando a nossa programação na TV Primavera e acompanhe também as nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e no Instagram nós somos @TV Primavera. Uma boa tarde para você e um bom final de semana.